Boa noite a todos vocês. Estamos começando mais uma edição do Conexão Bradock. Hoje nós vamos falar sobre os governos de esquerda da América Latina. Vamos trazer algumas informações, desmistificar alguns fake news. Opa, saiu o áudio do meu celular aqui. É o retorno. Desculpe. Hoje conosco o Coronel Gerson Gomes, Gustavo Lopes e Márcio Labre, ex-deputado e jornalista do Rio de Janeiro. Eu chamo agora Márcio Labre para nos dar as boas-vindas. Obrigado, Márcio Labre, mais uma vez por você estar conosco. Mais uma vez, o seu microfone está fora, Márcio. Só um minuto. Aí, melhorou. Melhorou? Tá dando para ouvir? Agora sim. Obrigado, Manel. Mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade. Programa aí, público qualificado, um novo formato aí também, para agregar aí o portfólio, que esse projeto é espetacular. Uma boa noite para o Gustavo, uma boa noite para o nosso outro convidado, e espero que a gente possa fazer aí um programa bastante produtivo. Obrigado, Márcio. Agora eu chamo o Coronel Gerson Gomes, mais uma vez conosco. Coronel, não está online? Não? Opa. O Coronel Gerson está aguardando aqui, ele mandou uma mensagem de WhatsApp. Ele não está online? Não, pede para ele entrar de novo, às vezes. Vou pedir para ele aqui. E fala para o Gustavo também. Hoje, na entrada do programa, nós tivemos um pequeno problema técnico envolvendo a plataforma YouTube. E acabou que a gente teve que reiniciar todo o sistema. Então, quem estava online, Coronel Gerson estava online, o Gustavo estava online, que eu acompanhei, mas acabaram que teve essa queda. Peço desculpas à audiência. O Gustavo também? Está fora? Ou está dentro da plataforma? Está fora, eu vou mandar para ele aqui. E daqui a pouco, daqui 50 minutos, com vocês, Bradock Show, com Anselmo Garcia. Hoje vai ter Adriles Jorge, Paulo Eduardo Martins, Adam Mamari e Andrei Blanco, do Portal Armamentista. Coronel Gerson Gomes já afirmou aqui que já entrou. Coronel Gerson Gomes, boa noite. Desculpe a falha técnica. Seja bem-vindo ao Conexão Bradock. Boa noite, uma satisfação estar com vocês. Minha estreia aqui no Conexão Bradock, essa experiência um pouco mais cedo do que o Bradock Show. Tenho certeza que será interessante esse programa, pelo menos o tema é muito desafiador. Obrigado, Coronel Gerson. Gustavo já está conosco? Ainda não? Márcio Labre, vamos começar com o Márcio e com o Coronel Gerson Gomes. Acho que a gente, para começar esse tema, falando sobre governos na América Latina, de esquerda, e se eles estão tendo algum tipo de sucesso ou insucesso, acho que nada melhor do que começarmos com a Argentina, que em poucas semanas, poucos meses, vamos ter novas eleições. Inclusive, um dos candidatos que desponta como favorito é o Javier Milei, que é chamado como um homem mais à direita, né? Ele não é um conservador, no melhor termo, como que a gente poderia dizer, mas é um liberal e muito próximo das pautas conservadoras, daquele conservadorismo ocidental. E aí eu chamo o Coronel Gerson Gomes para colocar a sua opinião sobre essa candidatura de Javier Milei. O Javier Milei, eu creio que ele não seria nem tanto um liberal. Ele tem um histórico, né, de ser mais um libertário, né? Alguém até que tem defendia pautas até de certo ponto utópicas, mas que tende a se aproximar, né, do pragmatismo ou da realidade. O desafio na Argentina é gigantesco. A última experiência que a Argentina teve com alguma coisa afastada, né, do socialismo sindical, ali ainda herdeiro do que aqui no Brasil nós tivemos a era Getúlio Vargas e, paralelamente, né, houve todo um período que se construiu o peronismo na Argentina,
foi um governo social-democrata, né? Então, foi um período em que a economia estava muito debilitada, já destruída, né, pelos Kirchner, e não foi suficiente, né, para que o que pudesse ser considerado ali um contraponto de direita, quando na verdade foi um contraponto social-democrata e que acabou levando novamente a Cristina Kirchner ao poder. Agora ela está com o preposto dela no governo e a situação econômica da Argentina é insustentável, com a inflação que já ultrapassou os 100% ao ano e com contas muito debilitadas, mais de 50% da população abaixo da linha da pobreza. E para quem viu a deterioração da Argentina durante praticamente os últimos 100 anos, a Argentina ela sai de uma situação exemplar, uma referência na América Latina, inclusive ela tinha uma renda per capita maior, inclusive que a Venezuela nos bons tempos, né, que é mais recente aí em relação ao petróleo, mas a Argentina era considerada uma referência até europeia. E, lamentavelmente, as experiências dos argentinos com o espectro mais socialista ou mais sindicalista, ou até o que veio do fascismo ali, o que se criou, né, junto com o peronismo, tem levado os argentinos para o buraco, né? Essa que é a realidade. É lamentável, um país fantástico, né? Nosso vizinho ao sul. Durante muitos anos eles nos enxergavam como, assim, com um certo desdém, né? Como um país mais pobre. E, no entanto, quem diria, eu estive em Buenos Aires alguns anos atrás e, por incrível que pareça, as pessoas aceitavam o real, o que seria inconcebível há alguns anos, mas a pobreza é tão grande e a demanda por uma moeda mais forte é tão gigantesca que não precisava nem levar dólar, até com o real você conseguia comprar as coisas com bastante vantagem em Buenos Aires. Obrigado, Coronel Gerson. Já conosco o Gustavo Lopes. Eu agora vou passar a fala para o Márcio Labre e já dar uma cutucada, porque assim, Márcio, a gente observou, como o Coronel Gerson Gomes já colocou, que governos que às vezes pela mídia é tratado como direita ou extrema direita e nem sempre tem essa visão, como o caso do Macri, né? Que o Macri, direita, não tinha nada. E outra questão interessante é sobre essa cronologia, essa história da América Latina, em que em algum momento da história nós tivemos um Brasil onde a educação era muito melhor. Você teve a Venezuela, a Argentina, o Uruguai em situações econômicas muito melhores. Eu passo para o Márcio Labre. Pois é, a gente vive num ciclo de... A América Latina está um pouco amaldiçoada, ela precisa quebrar esse ciclo de troca de narrativas, né, que ficamos muito refém da opinião e da força que a grande mídia, a mídia ainda exerce na opinião pública, na sociedade, gerando esse tipo de construção junto às pessoas. Então, a gente trazendo para esse... É muito fácil você ver canais como aqui o Sistema Globo de Comunicação, a própria Band, eles vão seguindo na mesma esteira, não vão seguindo na mesma linha, encontram algumas características que se assemelham com o escopo do campo da direita associado a um candidato, se aproveita daquele excentricismo dele, que ele tem toda uma... Na verdade, ele é diferente de tudo, né, que já se viu, até pelo menos em termos de como performa mediaticamente. Em toda a América Latina, eu acredito que não tenha tido nenhum personagem parecido com Milei. Mas a primeira coisa que se coloca é um rótulo, um carimbo de extremista de direita, né? O objetivo é óbvio, que é ofender, né? O objetivo é criar um sentimento negativo para produzir na população, ou na sociedade, ou no eleitorado, seja como for, uma rejeição, tentar forçar isso. Mas o fato é que a opinião pública, nos últimos anos, com a chegada das redes sociais, ela acabou ganhando vida própria, ela acabou construindo sua própria massa crítica. Então, a força, a capacidade de influência nesse sentido, ela não é mais tão suprema como ela já foi em outros tempos.
Então, hoje, por mais que a mídia tente associar o Macri a um extremista de direita, a qualquer rótulo que seja, o que vai prevalecer é a maneira como ele vai se comunicar com o seu eleitor, a maneira como ele vai alguns receios de transformar países em uma espécie de laboratório, né, cobaia de laboratório. A Argentina é um país que tem um tamanho que não pode se dar esse luxo, né, de virar um campo de testes socioeconômicos. O Milei é uma pessoa que demonstra, na sua postura, nas suas atitudes, na maneira como ele passa todo suas proposições de governo, e muitas vezes eu sinto um certo receio, me assusta um pouco algumas posturas dele, que parece que são meio que irracionais. Então, olha, eu não seria tão otimista em achar que ele pode ser aí a solução para a Argentina. Eu entendo que assim, o ponto mais frágil de todas as propostas que ele coloca é a questão da dolarização da economia argentina, que é extremamente... Esse modelo já foi tentado pelo Carlos Menem nos anos 90, não deu um bom resultado, colocou a Argentina num buraco muito grande. A Argentina não tem condições econômicas de acompanhar a política monetária dos Estados Unidos, porque ela não quer fazer um pareamento, ela quer fazer... A proposta do Javier Milei é trazer o dólar, cédula de dólar americano, meio circulante americano, para rodar na Argentina e abandonar qualquer perspectiva de moeda argentina. Então, existem ainda alguns delays da conversão de valor com relação à falta de exportação. Eu tenho uma preocupação disso, no médio e longo prazo, trazer para a Argentina uma situação ainda pior, e aí que entra a minha preocupação, acabar de uma vez por todas colocando um projeto à direita, um projeto de desenvolvimento com as agendas que nós aqui nos identificamos, colocar isso numa situação de tamanha desmoralização ao ponto de não ter mais uma nova chance durante longos anos. Então, eu gostaria, né? Eu não vou poder interferir nisso, porque o Milei nem me conhece, mas o que eu desejo é que ele tente ter um máximo de responsabilidade, porque neste momento o Milei representa um recomeço, uma possibilidade de retomada do poder na América Latina por um campo político-econômico que é o que nós precisamos aí trazer de volta e que, inclusive, é o tema central do que a gente está debatendo aqui hoje, que é uma governança no campo do livre mercado e a gente aí, de uma vez por todas, tentar se livrar dessa chaga que são os projetos de poderes socialistas. Perfeito, Márcio. Eu chamo agora para comentar o assunto o Gustavo Lopes, nosso escritor, documentarista, que fez parte da pasta da cultura durante o governo Jair Bolsonaro. Muito boa noite, muito obrigado pela presença, Gustavo Lopes. Boa noite, Manuel. Boa noite, Márcio. Falamos essa semana. Boa noite, Coronel Gomes. Um prazer conhecer. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, eu sou muito otimista em relação ao Javier Milei. Eu acho que ele tem, de fato, algumas posturas bem radicais, de fato, ele mesmo admite que ele é um anarcocapitalista, né? Então, mas eu estive lá mês passado. A situação é caótica na Argentina, caótica. 40% da população está na faixa de pobreza, eles estão com a inflação que a previsão é de chegar a 200% esse ano. Então, não existe outra possibilidade que não seja Javier Milei. O candidato à situação é, digamos assim, o grande culpado por isso tudo, que é o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia da Argentina. E foi esse cara que o governo, né, enfim, que os kirchneristas ali escolheram para representar o campo político da esquerda nas eleições. Tem a Patrícia Bullrich também, que é um pouco de centro, às vezes depende para centro-esquerda, centro-direita, de uma família muito tradicional lá na Argentina, mas eu acredito que a disputa vai se dar entre Milei e Sérgio Massa. Eu acho que essa questão da economia, né, a gente tem visto o que está acontecendo essa semana lá, nos últimos dias, né, com saques a supermercados, a lojas, estabelecimentos comerciais, algo que já aconteceu em 2001, né, eles estão repetindo o que aconteceu em 2001. Ontem, ou alguns dias atrás, a porta-voz do governo chegou a acusar o Milei de ter insuflado as pessoas para fazer isso, e é exatamente o contrário que ele faria, né? Ele está condenando.
já tem um sindicalista lá, um cara líder de movimento social que admitiu que está sugerindo que as pessoas, bom, se elas não têm o que comer, elas devem invadir para roubar, e se não achar o que comer nos supermercados, elas peguem qualquer coisa que possam trocar por comida. Ou seja, está se criando um estado anárquico na Argentina, por incrível que pareça. Essa questão da paridade do dólar, eu acho também que eu não sei de fato como ele pretende fazer isso, porque é uma coisa muito difícil. A Argentina não deve ter reserva suficiente para simplesmente substituir a moeda, né, o peso por dólar. O peso, para vocês terem uma ideia, né, em algumas cotações lá no câmbio paralelo, eu pegava $1, trocava por 520 pesos. Então eu saía com o casaco cheio, tá? A sorte que era um inverno frio. Agora, se fosse no verão, eu ia sair com uma mochila. Algo que a gente viu acontecer na Venezuela. Então, eu acho que foi, de fato, uma surpresa. O Milei é um cara, concordo com o Márcio, é um cara que não dá. É difícil colocar ele em alguma caixinha. Ele é um cara muito diferente. Mas eu acho que é o que... Eu tenho falado muito com alguns argentinos, alguns amigos meus, eles falam, olha, é o que a gente precisa. A gente chegou num ponto de ruptura tão grande do país que foi se esgarçando esse modelo socialista, esse modelo de esquerda, foi se esgarçando o tecido social tanto que agora eles precisam dessa ruptura. Então acho que o Milei pode ser a solução para esse caso, mas de fato é uma incógnita, sobretudo nessa questão econômica. Sim, e vencendo, caso o Milei vença, e ainda tem a dificuldade de governar e a dificuldade de se manter também, né? Que foi justamente o que nós vimos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? Tanto com Donald Trump nos Estados Unidos quanto com Bolsonaro aqui no Brasil. Eu gostaria também agora de esclarecer, de pedir para a ajuda de vocês, da banca, do nosso time, para esclarecer sobre o que aconteceu no Equador, porque teve lá 2 atentados, e aí fica a dúvida, né? O Villavicencio, falecido, um dos falecidos, ele era mais à direita? Qual que é o cenário hoje do Equador, no sentido de, existe alguma esperança para o Equador? Existe algum candidato que se alinhe com a direita, ou só tem candidatos de centro? Como que está o cenário exatamente no Equador, Coronel Gerson Gomes? Então, o Equador é uma boa referência para a gente conversar sobre esse espectro todo da América Latina, porque, em tese, junto com o Paraguai e o Uruguai, eram os únicos 3 países da América do Sul que ainda não estavam sob o comando, sob o governo do que a gente pode chamar de uma esquerda. Eu digo pode chamar de uma esquerda porque mais à frente eu com certeza vou provocar meus colegas de bancada hoje para a gente falar um pouquinho sobre o que seria esse declínio, né, do pântano socialista, porque esse pântano socialista, na verdade, ele não está circunscrito hoje, né, na atual conjuntura, à América Latina, ele avançou para a América anglo-saxã, porque hoje nós temos um governo de esquerda tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Então, na realidade, termos governos de esquerda não quer dizer que os países estão dentro desse pântano socialista em todos os espectros. Estão, obviamente, no espectro cultural, muitas vezes estão no espectro até mesmo de organização da sociedade, mas existem economias de mercado e a gente não pode esquecer que existem eleições, alternâncias de poder. Agora, existem alguns países que estão realmente no lamaçal, fruto até mesmo do socialismo, mas também fruto de decisões políticas. E a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso, porque as elites políticas, tanto do que aconteceu nos Estados Unidos ou no Canadá durante a pandemia, nos mostram que nós não temos que nos olhar assim com aquele sentimento rodriguiano, né, de nos olharmos, né, como exceções negativas, quando na verdade o mundo todo tem exemplos negativos hoje, desde a Alemanha, né, que está num buraco imenso por decisões políticas tomadas aí nas últimas décadas, até mesmo o Brasil. Agora, vamos ao Equador. Houve o assassinato do Villavicencio? Sim. O Villavicencio era um candidato de direita? Não, mas ele era um candidato que também não poderia ser rotulado daquela esquerda ligada ao Foro de São Paulo, ligada ao narcotráfico, porque ele era o grande opositor do Rafael Correa. Ele, quando jornalista,
ele fez várias matérias, denunciou, provou, depois ele foi para o parlamento. Então, ele era aquele arqui-inimigo, né, do retorno do Rafael Correa ao Equador, que foi condenado a 8 anos, fugiu do país e mora na Bélgica hoje. A candidata que saiu na frente dessa primeira, do primeiro turno, né, das eleições, porque apesar do assassinato, foi mantido o debate para o domingo seguinte e foi mantida a data da eleição. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que aplaudir o povo equatoriano foi o que eles conseguiram, apesar daquela crise que poderia, inclusive, ter causado o adiamento das eleições ou cancelamento. O Equador já vivia uma situação atípica quando o presidente ele dissolve o parlamento e convoca novas eleições e nem tinha condições de concorrer, porque, embora pudesse ser considerado alguém no espectro da direita, ele fez uma administração muito ruim. O país estava muito ressentido, porque os índices de criminalidade dispararam, a economia estava ruim, então ele não tinha nem condição de concorrer. A candidata que saiu na frente, ela teve 30 e poucos %, eu não tenho os números exatos, a última vez que eu tinha olhado era 32%, mas eles ainda estavam apurando. Para ser eleito no primeiro turno no Equador, você precisa de 40% e ter uma diferença de 10% do segundo colocado. Não foi o que aconteceu e, para surpresa mesmo, porque ele estava em 5º ou 6º lugar dos 8 candidatos que estavam ali, ele estava bem lá atrás, era o candidato mais jovem de todos, ele retorna, vai ao parlamento, ele é um parlamentar, é filho de uma das famílias mais ricas do Equador, exportadores de banana, e não só de banana, mas é um complexo econômico grande. A banana é um produto de exportação que eles estão envolvidos, a família, há muitos anos, mas, acima de tudo, o pai dele já havia tentado ser candidato e por diversas vezes e nunca logrou vencer, mas, aparentemente, os votos da direita vão se conjugar, vão se aglutinar ao redor do Daniel Noboa. Já a Luísa González, ela vai ter o apoio do Lula, né, do presidente do Brasil, ela vai ter apoio do presidente da Colômbia, ela vai ter apoio das Farc, ela vai ter apoio do narcotráfico, ela vai ter apoio do exterior do Rafael Correa, que pretende que ela assine algum tipo de anistia ou algum tipo de perdão, de modo que ele possa retornar ao país, como fez Evo Morales, quando ele também sai, se refugia no México, depois vai para a Argentina e consegue eleger o seu preposto e retorna à Bolívia. O Rafael Correa pretende fazer a mesma coisa. Então, o momento hoje no Equador é que a sociedade tem que dizer se ela quer retornar àquele momento do Foro de São Paulo, da Unasul, que o Rafael Correa era um dos grandes protagonistas ali, ou se eles querem continuar no espectro da direita. Eu digo continuar porque quando eles decidem dar as costas para o movimento de esquerda que o Equador estava envolvido, de lá para cá eles não retrocederam. Então vamos ver se eles continuam, e eu consigo enxergar o Daniel Noboa mais no espectro, realmente num espectro liberal. Eu nem o colocaria ali como um social-democrata, não. Eu digo que ele está mais no espectro liberal e tende a aglutinar as forças contra a Luísa González, que representaria aquela esquerda mais tradicional. A dúvida que existe é do movimento indígena. Não se sabe se o movimento indígena vai aderir à candidatura da Luísa González, o movimento indígena de esquerda. Eles são bem a esquerda identitária mesmo. Não sei, porque eles são brigados com o movimento marxista mais ligado ao narcotráfico, que estaria ali apoiando a Luísa González. Então, o terceiro colocado foi justamente aquele que substituiu o Vidia Vicêncio, tende, eu imagino, a aglutinar também com o Daniel Noboa. Então, nós temos um candidato ligado à parte de segurança pública, que se inspira, inclusive, em El Salvador, e ele falou muito sobre El Salvador, etc., acabou não figurando entre os primeiros, mas também os seus votos devem ir para o Daniel Noboa. Então, será um segundo turno ali em outubro, bastante disputado. Gerson, que aula. Obrigado pelo comentário. Eu passo para o Gustavo Lopes, até, inclusive, se ele quiser fazer alguma pergunta direta ao Coronel Gerson Gomes, fique à vontade, Gustavo. Obrigado, Manuel. Eu acho que o Coronel fez um resumo bem completo da situação do Equador. De fato,
o Daniel não é um cara necessariamente de direita, eu diria que classificá-lo como liberal é o mais preciso mesmo. Eu acho que ele acabou herdando, né, apesar de ter um substituto oficial do Vila Vicêncio, eu acho que ele acabou herdando, que se criou um vácuo, né, foi uma comoção no país, né, quando houve o assassinato do candidato, mas eu acho que o Noboa soube captar esses votos, capitalizar esses votos, foi uma substituição em cima da hora. O fato de ele o pai dele já concorreu a 5 vezes, né, então tem um recall aí da família já tradicional no Equador, das pessoas conhecerem o nome, né, apesar do Daniel ser um cara bastante jovem, se não me engano tem 35 anos, mas eu acho que perfeita a análise que o Coronel fez, a esquerda tá ali, junto com a Luísa, eu acho que também essa culpa, na hora do vamos ver, eles vão acabar indo pro palanque dela, ou talvez mais adiante tentar compor alguma coisa num eventual governo, mas eu acredito que as pessoas vão correr pro lado do Noboa, até porque o Guilherme Lasso fez um bom governo, né? Então as pessoas estão, a situação no Equador não tá umas mil maravilhas, mas o Guilherme Lasso fez um governo que tem uma boa aceitação popular. Então as pessoas acho que não vão querer fazer uma ruptura, voltar. O período do Rafael Correa foi muito traumático para o país, então eu acredito que o Noboa tem boas chances, surpreendentemente, de fato. Eu acho que se não fosse o que aconteceu, né, pouco antes do primeiro turno, talvez ele não tivesse chance, de fato, mas eu acredito que essa divisão que existe no país, que existe no continente e que existe no mundo, como bem colocou o Coronel, eu acho que vai acabar levando o pêndulo, nesse caso do Equador, para o lado do Noboa. Muito bom. Márcio Labre, agora é contigo. Não tenho muito o que acrescentar, agora vai ser mais uma impressão que eu tenho pelo que eu pude levantar a respeito lá. Eu acho que tem coisas que acontecem que são providenciais, né? Talvez até só cabe uma explicação metafísica, né? Enfim, uma tragédia que acabou se transformando de forma acidental na aglutinação de forças políticas que vão ser suficientes com a margem de segurança devida para o Noboa levar esse jogo. Eu acredito que se desse para fazer uma apostazinha, eu apostaria sem medo, Noboa leva. O povo do Equador não confia na Luísa, e muito menos porque sabe que a retaguarda dela é o Rafael Correa, que já vive um desgaste no Equador pelo seu anacronismo. Mal comparando, né, o Rafael Correa tem um perfil muito parecido, assim, mal comparando com o Ciro Gomes aqui no Brasil, aquele cara meio agressivo, meio brabão, meio valentão, e toda a esquerda do Equador, ela entrou numa situação de anacronismo e ela não consegue inspirar mais esperança para o povo do Equador. O povo do Equador, de alguma forma, é um povo que hoje ele tá mais maduro eleitoralmente e já entendeu que ele precisa buscar outras conexões, outras relações internacionais. É um país que tem potencial. Então, assim, o eleitorado, de um modo geral, apesar da baixa escolaridade, apesar de tudo, graças à internet, graças ao fluxo de informações, ele percebe que ele está desencaixado, ele está um pouquinho parado no tempo. E essa é uma ligeira tendência, de alguma forma, ainda que não com um entendimento mais erudito, mais conhecedor do processo histórico, eles têm intuitivamente a percepção de que eles precisam sair dessas correntes que controlam aquele trecho da América Latina, né, essa região noroeste da América Latina, puxada pelo Correia, ele nos outros países. Então, eu só concluiria dizendo que, dessa vez, o Equador também vai ter uma oportunidade aí de experimentar um governo longe dos vermelhos, assim como provavelmente o Milei vai ganhar na Argentina, e a gente está entrando num novo ciclo aí. Esperamos, né, que o Brasil seja coroado em 26 também como alternativa. Muito bom. Márcio Labre, muito obrigado. Eu queria... Sim, Gustavo? Não, desculpa, é só porque como é importante, né, a eleição no Equador e a da Argentina, elas acontecem com uma semana de diferença de uma para outra, porque ela pode ou frear esse avanço da esquerda ou consolidar né, essa supremacia
política da esquerda no continente. Então, é muito importante. São duas eleições assim cruciais para o continente, porque elas podem frear, e aí, como o Márcio disse, permitir uma retomada a médio e longo prazo, ou consolidar de vez aqui a esquerda no continente, e aí vai ser muito complicado, porque aí entra aquele mecanismo do Foro de São Paulo, que a gente sabe que eles não jogam conforme as regras, né? Aliás, as 4 linhas para eles não funcionam, e aí fica muito mais difícil se eles tiverem com todo esse corredor vermelho que vai daqui até o Canadá, como muito bem colocou o professor, porque inclusive o México, Estados Unidos, Canadá, boa parte da América Central, vai ser muito difícil depois a retomada. Acho que seria quase como uma reconquista lá, né, de Dom Pelaio até os reis católicos, durou 700 anos, claro que não estou exagerando, mas seria muito mais complicado. Então, seria um anteparo para esse avanço da esquerda se o Milei e o Noboa conseguirem confirmar o seu favoritismo nas eleições. O Noboa nem tão favorito assim, né, mas eu acho que ele vai acabar aglutinando mais forças do que a Luísa. Sim, eu acrescento apenas uma preocupação, por isso que eu estou batendo muito na tecla de fazer uma governança feijão com arroz para poder retomar o controle, estruturar as bases macroeconômicas do país, estruturar razoavelmente a questão social, a questão de assistência, depois dá um pulo para o próximo passo, depois tenta usar. A minha preocupação é trazer governanças com uma ruptura muito radical, e isso acabar levando a uma situação de desapontamento da sociedade, e aí ela vai entregar de volta esses governos numa bandeja de prata para a esquerda. Então eu gostaria muito que houvesse uma certa prudência nessas oportunidades, essas novas janelas que a direita pode ter nos próximos anos aí de retomar a América Latina. Obrigado, Márcio. Agora... Sim? Só para complementar, porque é importante isso que o Márcio falou, para fazer o contraponto, porque o Macri foi um cara prudente, fez concessões e deu no que deu, né? As pessoas ficaram decepcionadas. Eu entendo a preocupação, eu compartilho dessa preocupação, mas não pode ser, por exemplo, o Milei não pode ser que nem o Macri, porque aí nós vamos perder e volta todo o processo novamente. Acho que ele tem que ser uma casinha além do Macri, né? Ou duas, ou mais. Mas, sem dúvida, com muita prudência, com muito cuidado e sobretudo, estabelecendo as bases, né, que é o que nos faltou aqui no Brasil, a gente ter uma base mais substancial de apoio para que pudesse a gente renovar, né, o mandato tão exitoso do presidente Bolsonaro. Perfeito. Agora, a gente já está próximo de 1.600 pessoas, já passou de 1.600 pessoas que estão nos acompanhando, mas não estamos nem com 300 curtidas. Vou pedir para vocês, como diz o Paulo Martins, sente o dedo no like, metralhe o like, para que a gente possa chegar em mais pessoas. Ajude o projeto Braddock Show e Conexão Braddock. E lembrando que daqui a alguns minutinhos, daqui 15 a 20 minutos, dará início ao Braddock Show, e hoje teremos Adriles Jorge, Paulo Eduardo Martins, Andrei Blanco e Anselmo. E Rubinho, participação especial, e o Adam Mamari. E eu também. E o Anselmo, que está aqui do meu lado, está me dirigindo hoje. Eu, pegando uma conexão com tudo que foi dito, a gente enfrenta, então, nesse momento, duas eleições que estão próximas, muito importantes para a América Latina. Importantes para a América Latina, né, para, vamos dizer assim, o lado do bem, e também importante para o Foro de São Paulo. Quando a gente olha do Brasil, olhando o Equador, o narcotráfico assumindo assassinatos, o narcotráfico interferindo no processo eleitoral, tendo ligações estreitas com o Foro de São Paulo, às vezes o brasileiro não consegue entender que no Brasil o Foro de São Paulo também é muito forte. Tem grandes influências aqui, muita influência no Brasil. E lembrando que o Foro de São Paulo não está somente no Brasil, no Equador e na Argentina. O Foro de São Paulo está em toda a América Latina. E sobre essa questão eu gostaria de perguntar ao Coronel Gerson Gomes, quais os países em que, de certa forma, o narcotráfico, o Foro de São Paulo, tem maior influência e estão, de fato, se envolvendo muito mais em política? Então,
essa sua levantada de bola, a provocação, ela foi boa, porque ela nos dá a oportunidade de colocar essa questão do retorno da esquerda numa perspectiva um pouco mais adequada. Primeira coisa, nós precisamos entender que existem, pelo menos, né, assim, a grosso modo, a gente poderia olhar duas esquerdas na América Latina. Uma mais voltada àquela esquerda que a gente pode olhar aqui no Partido Democrata, uma esquerda mais globalista, mais voltada às pautas identitárias, mais ligada ali à Agenda 2030 da ONU, e que a gente vê dentro do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos ou no Canadá, e enxerga, por exemplo, no Chile, que nós não analisamos, depois a gente pode conversar um pouquinho, mas até mesmo na atual presidente do Peru, que também é alguém que fez curso junto com o Boric, junto ao Fórum Econômico Mundial, formação de lideranças, muito próxima, parecida até com o Leite ali do Rio Grande do Sul, no Brasil. Então nós temos essa esquerda. E existe uma outra esquerda, que é uma esquerda ainda com uma raiz marxista ligada ali aos movimentos de guerrilha, que esses movimentos de guerrilha, eles foram se convertendo em narco-guerrilha e depois acabaram, alguns deles tardiamente, como na Colômbia, migrando para o campo político. O Foro de São Paulo, ele desde o início, ele tinha os movimentos de narco-guerrilha associados ou vinculados como ex-marxistas, ou seja, ex-guerrilheiros ideológicos que passaram a usar o narcotráfico para financiar o projeto político. Eu acho que eu estou tendo aqui um problema de imagem, né, com vocês. Sim, mas eu não sei se... o áudio está ótimo, o áudio está vindo perfeito. Tá bom, eu vou tentar depois desligar aqui o meu VPN, mas de qualquer jeito, pode ser que seja essa questão aqui do VPN. Se quiser desligar, eu passo agora para o Gustavo Lopes, depois o senhor conclui, pode ser? Gustavo, eu passo para você, até o Coronel Gerson Gomes retornar. Perfeito. Seguindo a linha de raciocínio que o Coronel iniciou, o narcotráfico, né, ou como eles gostam de dizer, os movimentos sociais, e aí aqui no Brasil a gente pode colocar o MST, o MTST, sempre tiveram associados ao Foro de São Paulo. Aliás, eles são os cofundadores do Foro de São Paulo, junto com alguns políticos, como Lula, Fidel Castro e o Ortega, né? Então, assim, entre outros grupos políticos, mas eu cito esses dois porque eles acabaram voltando à cena, né? Eles acabaram voltando à cena e eles são muito articulados nesse sentido. Por exemplo, se tu entrar, hoje eu dei uma pesquisada no site do Foro de São Paulo, eles colocam lá a candidata lá do Equador, festejando, né, dizendo que o Equador voltou à paz, voltou a ter paz, né, terá paz novamente. Ou seja, é óbvio que eles fazem esse jogo de palavras, né, distorcido, para estabelecer uma narrativa que é colocada. O Foro de São Paulo ele se coloca como um defensor da democracia. Veja que irônico. E aqui a gente tem visto muito isso no Brasil, né, trazendo um pouco para a nossa realidade. Em defesa da democracia, em defesa das liberdades. Na verdade, eles estão nos impondo uma ditadura disfarçada, mas em nome da democracia. E o Foro de São Paulo tem esse discurso muito claro. Assim, ele se coloca como um movimento em defesa da democracia na América Latina. Essa é, digamos assim, o slogan do Foro de São Paulo, quando na verdade a gente sabe que eles é um projeto de poder. E o que mais me assusta e de certa forma chama atenção é a articulação desse movimento. Porque eles fazem isso de maneira muito articulada em todo o continente. Claro que a gente não percebe isso aqui no Brasil, porque de fato digamos assim, durante muito tempo falar sobre o Foro de São Paulo no Brasil era uma coisa meio teoria da conspiração. Não, mas gente, vocês estão malucos, isso não existe, isso é bobagem, isso é coisa do Olavo de Carvalho. E eles agradeceram muitíssimo, né, porque eles puderam trabalhar toda a sua organização sem serem incomodados aqui no Brasil. Em outros países isso é muito mais evidente, mas aqui no Brasil eles atuaram como que nas sombras, e aí quando surge uma reunião, como nós tivemos aqui, alguns, né, acho que se não me engano, um mês passado ou 2 meses atrás, as pessoas ficaram surpresas, nossa, mas o Foro de São Paulo vai se reunir? Existe, de fato, o Foro de São Paulo? Sim, existe. E causa muitíssimos problemas. Mas eu acho que o Coronel já pode retomar a questão do narcotráfico aí dos narcogovernos na América Latina que ele estava... Sim. Coronel Gerson, já está restabelecido, por favor,
nos dê a graça da sua presença novamente, com a imagem e áudio. Então vamos lá. Deixa eu tentar concluir a ideia. Então, o Foro de São Paulo, as conexões do que se chama esse grande movimento de esquerda, que foi fundado tanto por Fidel Castro, quanto Lula, quanto Daniel Ortega, que são os três dinossauros dos quais o Hugo Chávez ele morre, o Castro morre e só sobrou o Lula e o Daniel Ortega hoje em dia. Os outros, mais jovens, eles tendem a se identificar, a esquerda na América Latina, a se afastar um pouquinho dessa ideia, desse ativismo marxista ligado ao narcotráfico, porque eles se transformaram em criminosos. Embora você possa associar a atividade de produção de cocaína para jogar essa cocaína nos países capitalistas e dessa forma destruir as sociedades imperialistas, porque esse é o discurso deles, você ganha o dinheiro e ao mesmo tempo destrói a sociedade capitalista lá dos Estados Unidos e da Europa. Esse discurso ele já não cola mais com a esquerda mais ligada ao que seria o Partido Democrata aqui, aos globalistas. Então, hoje em dia nós temos a Colômbia, nós temos ainda a grande produção de cocaína no Peru, nós temos a produção de cocaína na Bolívia, que é uma produção inclusive amparada pelo governo, por incrível que pareça, e nós temos a Venezuela hoje fazendo parte do cartel. Qual o problema disso para o Brasil diretamente? É que quando se fala hoje em Foro de São Paulo, leia-se narcotráfico. Por quê? Porque esses países que integraram o Foro de São Paulo, aquela concepção ainda da Unasul, do Conselho de Defesa americano, isso tudo acabou. Na realidade, eles gostariam de ter tido um grande crescimento, mas o que obstaculizou foi o impeachment da Dilma Rousseff. Às vezes a gente não consegue colocar em perspectiva a importância que foi aquela ruptura do impeachment da Dilma Rousseff, e aí eu volto aí a falar a questão metafísica aí que foi elaborada, né, que se o Aécio Neves tivesse vencido no Brasil, nós não teríamos Dilma Rousseff na reeleição, não teríamos o impeachment, não teríamos Temer, não teríamos Bolsonaro. Então você veja como a nossa tristeza em 2014 foi uma providência, foi uma intervenção de misericórdia divina para com o brasileiro. Esse tropeço da Dilma Rousseff, ele desarticula ali o BNDES, financiamento, etc., e fez, inclusive, que esse tropeço que agora está sendo interpretado como um retorno, né? Há muita expectativa do que o presidente Lula poderá fazer para retomar, mas eu, particularmente, não acredito numa retomada sul, Conselho de Defesa Sul-Americano, como existia na época do Rafael Correa. Por isso eu torço tanto para que o Noboa ganhe, o Rafael Correa não consiga retornar, para que esse projeto não ganhe mais musculatura. Nós temos o problema no Brasil com o PCC, e esse é a minha maior preocupação. As pessoas se dão conta, hoje, por exemplo, foi preso na Colômbia o principal fornecedor de cocaína que trazia cocaína para o Brasil e fazia intermediação para a Europa. O PCC ele está presente em Roraima hoje, tanto na exploração de ouro, né, no garimpo ilegal, tanto na prostituição e no narcotráfico. Eles têm uma conexão com a Venezuela muito grande, uma conexão com a Colômbia muito grande. Então, há uma disputa com o Comando Vermelho, que enquanto eles continuarem nessa disputa ali no norte, de certa forma é bom para a segurança pública, para os órgãos de inteligência, mas hoje o PCC é a maior organização criminosa da América Latina e o brasileiro não sabe disso. Por incrível que pareça, o brasileiro acha que o PCC é uma organização ali de São Paulo que atua nos presídios e não tem noção sequer que o principal problema hoje em Roraima, da área dos Yanomamis, é exatamente a presença do PCC, tanto dominando a prostituição, quanto o narcotráfico, quanto a produção de ouro e pegando todo o crime organizado, que eles estão mais ecléticos hoje. Então, eu creio que quando se fala em Brasil, nós precisamos entender que essa disputa, né, entre o poder do narcotráfico por intermédio do PCC e o suporte que eles dão na América Latina com as Farc e até mesmo na Venezuela com o Cartel dos Soles, ali ligado ao governo da Venezuela, ali,
esse grupo é um grupo muito imiscuído na política. E nós, no Brasil, infelizmente, não nos damos conta do poder que eles têm, que já entraram com advogados, inclusive no Ministério Público, inclusive nas escolas de magistratura, e hoje eles têm uma estrutura jurídica dando apoio à atividade deles, não somente política. Então eu creio que esse é o principal problema para o Brasil. Nós devemos torcer para que esse esquema seja, de alguma forma, pelo menos amenizado, ou, se não conseguir ser obstaculizado com força, pelo menos a gente consiga conter esse avanço do narcotráfico por intermédio da politização ali do Foro de São Paulo. Perfeito. Coronel Gerson, nós já estamos caminhando para o final, nós temos agora 1 minuto de programa. Eu gostaria de pedir as considerações finais, as despedidas a todos. E as pessoas que estão nos acompanhando agora, que já são mais de 1.900 espectadores, eu peço que daqui 5 minutos vocês voltem para o canal e acessem o link do Braddock Show, que daqui a pouquinho vai ter pautas incríveis, comentaristas incríveis, participações especiais hoje no Braddock Show. Eu vou passar agora para o Márcio Labre fazer suas considerações e já se despedir. E vou dar só um pedido, Márcio. Nas suas considerações, os seus segundos finais, vou dar 20 segundos para cada um, comentar sobre o Guaidó, Juan Guaidó na Venezuela, que lá nós teremos eleições, né? Eleições, né? E teremos candidatos. E Maria Corina Machado é de direita, e nós tínhamos o Juan Guaidó, né? Que era um tucano venezuelano, né, que acabou que a grande mídia no mundo, né, tratou ele como se fosse um grande opositor de Maduro e do chavismo. Então, com você, Márcio Labre. 20 segundos, Márcio. Tá. É porque o meu microfone que estava acoplado ao fone, não sei por que motivo parou de dar, eu tirei aqui. Eu ouvi aqui você falando rapidamente. Eu tenho o quê? 1 minuto para fazer as considerações? É isso? 1 minutinho? 30 segundos. Vamos lá. Então, vamos lá. É o seguinte, na Venezuela, filho, a castração foi tão grande, de passar o facão de tal maneira que direita morreu lá. Vai ter que nascer na sementinha, entendeu? Então, até se um candidato for de direita, ele vai esconder isso, ele vai andar igual o judeu na Segunda Guerra, escondido de todo mundo. E vai falar que é um esquerdinho. Então, assim, só vai poder revelar o que ele é se ele chegar ao poder. Vai ter que cantar na cartilha, porque senão ele não consegue sobreviver. E eu queria complementar em cima do que o Coronel Gerson falou, é o seguinte, olha, a gente aqui tem que ser realista, né? O PCC ganhou uma proporção, uma capacidade de organização, de logística e de intromissão, de participação em tantas esferas de poder no Brasil, em todas as áreas, em todos os setores, é quase que um câncer, né? Então, para você tirar o PCC da perspectiva de exercício de poder no país, seja principalmente nos bastidores, é um planejamento que tem que ser feito, e isso não vai ser resolvido com bravata eleitoral. Isso requer aí uma engenharia toda, vamos ter que chamar o pelo menos uns Missão 5 anos ou 10 anos. Uma boa noite a todos e obrigado. Obrigado, Márcio Labre. Gustavo Lopes, nosso grande escritor que está lançando um livro agora. Fale sobre o seu livro, por favor, Gustavo. Já está na Amazon, né? Obrigado, mano. Está na Amazon em pré-venda, tem um exemplar aqui. É um livro que chama Guerra Cultural, na prática, como combater as estratégias da esquerda que estão destruindo o Ocidente. Falando bem rapidamente, quando eu fui secretário nacional do audiovisual no ano passado, todos os projetos da lei, quase todos, né, porque o audiovisual retém quase a maioria dos recursos da Rouanet. E aí, 90%, sem exagero, dos projetos eram projetos com viés esquerdista. E simplesmente porque as pessoas, né, do campo conservador, do campo direita, não enxergam a cultura como uma ferramenta política da forma como a esquerda enxerga. Eu ouvi de muitas pessoas, inclusive de parlamentares, que cultura é coisa de esquerdista. Eu digo, bom, então acho que está na hora de a gente despertar para isso. Existem outros livros a respeito, mas eu quis fazer uma coisa de forma mais acessível. Então eu organizo, faço a introdução e tem vários autores aqui, como Ives Ganda Martins, Natália Suman, Lara Brenner, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, enfim. E aí, voltando para o tema de hoje, 2 coisas apenas. Eu acho que a coisa para ficar na nossa atenção
são as eleições no Equador e na Argentina, né? Uma ocorre dia 15, a outra no dia 22 de outubro. E sobre a Venezuela, eu acho que, de fato, o Márcio tem razão, não existe mais direita na Venezuela, nem o Guaidó e nem a Corina são de direita. Isso eu ouvi dos próprios venezuelanos, de inúmeros venezuelanos. Tem um documentário que eu produzi junto com o Anderson Rodrigues, que estava no governo comigo, está lá no canal do Paulo Figueiredo. Eu estou fazendo o merchan aqui porque o Paulo é da casa, então acho que sim. É tranquilo. Está no canal do YouTube do Paulo Figueiredo. Depois quem quiser pesquisar, até mandei o link aí para o Manuel, depois se ele quiser jogar. Vamos e aí eu acho que ali explica bem, porque eu queria ouvir a versão dos venezuelanos. A gente falava muito, o nosso governo falava muito sobre a questão da Venezuela, foi um tema muito usado nas eleições, mas ouvir os venezuelanos falando explica muito do porquê aquele país está naquela situação, porque a Argentina está caminhando para isso e porque talvez nós, tomara que não, cheguemos lá também. Perfeito, Gustavo Lopes, obrigado. Agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. E eu gostaria de, antes da venda, né, da liberação da venda na Amazon, eu gostaria que você mandasse um para nós aqui em Cuiabá, no estúdio do Braddock, para a gente deixar aqui como... Só mandar o endereço que amanhã já bota no correio. Opa, maravilha, vamos fazer. Vamos mandar para você. Vou ler aqui um superchat. Leandro Martins, parabéns ao Gustavo pelo livro, show de programa, obrigado, muito obrigado. Não esqueça de dar o like e... O Coronel Gerson vai se despedir, nós já vamos encerrar o programa. Corram para o link do Braddock Show. 1.900 pessoas nos acompanhando. Gostaríamos que todos vocês corram lá para acompanhar o Braddock Show, que estará começando em poucos minutos. Coronel Gerson, suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Bom, obrigado a vocês pelo convite. Debater foi muito bom. Pena que a gente não pôde falar no Chile, que para mim é talvez o país mais relevante nessa alternância. Eu não acredito na esquerda vencendo o Chile, pelo contrário, eu creio que o Chile hoje vive uma experiência. Inclusive, essa semana eles fizeram uma celebração dos 50 anos, né, da saída do Salvador Allende, e foi interessante esse processo lá no Chile. Pouca gente no Brasil acompanhou, porque a esquerda lá ficou revoltada, mas as pessoas falaram como aconteceu o processo, eles estão com 50 anos. Se fala muito, né, da ditadura Pinochet, mas não se fala no contexto que aconteceu, e eles resgataram isso lá. E há um movimento no Peru também terá que ser convocadas eleições, porque o que seria realmente o Pedro Castilho, né, que seria de esquerda, sofreu impeachment, foi preso, etc. Então, o que nós temos na América Latina não é bem essa esquerda nadando de braçada, não. Pelo contrário, eu não consigo identificar um único país que tenha um governo de esquerda que esteja equilibrado. Por incrível que pareça, todos eles olham para o Brasil com muita expectativa, como se nós fôssemos a tábua de salvação do Foro de São Paulo. Espero que não sejamos, espero que a oposição se organize, né, e que a gente consiga resistir a essa dupla, né, poder executivo e poder judiciário hoje, que agem de uma forma, no nosso país, lamentavelmente, ali na beira do estado de exceção. Que a gente consiga sobreviver e resgatar no campo político aí o bom caminho, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Amém. Muito obrigado, Coronel Gerson. O imperialismo do narcotráfico, né? A gente vai começar a dizer isso na história, dizer, olha, nós estamos sofrendo pressão do imperialismo do narcotráfico, que eles só veem isso aqui no Brasil, eles querem vir arrancar nosso dinheiro, nossos valores. Muito obrigado para vocês que acompanharam o Conexão Braddock, esse é um novo programa do Projeto Braddock Show. Em 3 minutos, Braddock Show. Corram lá e já entrem no link do Braddock Show que já está disponível. Muito obrigado e uma ótima noite.